Os fãs são uma força absurda da internet, não tem como negar isso. Descobriram que o Tobey Maguire pode ter aparecido no trailer, só que a Marvel escondeu isso da gente. Como assim o Tobey Maguire, o Homem-Aranha original dos cinemas? Eu quero falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas também sobre várias das outras teorias que estão circulando aí sobre o trailer e que eu acabei não comentando no meu vídeo de análise lá que eu fiz ontem. E eu também vou aproveitar para fazer algumas observações, algumas correções que vocês apontaram lá nos comentários. Vambora então! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, tem várias coisinhas que eu quero comentar nesse vídeo, até sobre Mephisto, sabe? Vamos falar até sobre Mephisto aqui. Mas eu quero começar logo com essa história do Tobey Maguire. Na ceninha final do trailer, onde o Homem-Aranha sobe em cima do carro, Peter Parker no caso, sobe em cima do carro e de repente se transforma no Aranha de Ferro, parece que é o mesmo momento, a mesma cena, pelo menos é isso que o trailer quer dizer pra gente, que o Dr. Octopus aparece dizendo "Olá, Peter". E bom, a questão que muitos levantaram aí, que faz bastante sentido, é que o Dr. Octopus não conhece o Peter Parker da versão do Tom Holland, não conhece essa variante de Homem-Aranha aí. Quem assistiu o meu último vídeo tá ligado dessa história de variante de Homem-Aranha que tá maravilhosa, tudo tá se conectando, mas enfim. Então, isso poderia ser um indício de que o Peter Parker que aparece ali não seria, na verdade, o Peter Parker do Tom Holland, e sim do Tobey Maguire, que apareceu para enfrentar o Octopus. Só que na cena mudaram a cabeça, botaram a cabeça do Tom Holland ali. E outro indício dessa malandragem da Sony Pictures e da Marvel é que o corpo desse Peter Parker de fato tá maior, tá mais alto, mais comprido, mais longo do que o corpo do Tom Holland. O Tom Holland é baixinho, ele é um cara compacto, fortinho, sabe? E esse aí é um Peter Parker mais magro, mais alto aparentemente. De fato, não parece ser o corpo do Tom Holland. E uma coisa que explodiu a minha cabeça foi esse tweet aí que eu vi comparando o terno que o Peter Parker tá usando com um terno que o Tobey Maguire usa nos seus filmes. E caramba, muito parecido. Até o fato do blazer, né, tá mais folgado nele. Parece demais. A questão é que tem um suposto vazamento que eu cheguei a cobrir aqui no canal. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição para você assistir, caso você tenha perdido, não tenha assistido. Aliás, se você não assistir é porque não faz parte da família Loquia, pô. Então se inscreve e ativa as notificações, porque vale a pena. Mas enfim, em um daqueles vazamentos é descrita a cena em que o Peter Parker vai ao seu julgamento, e nesse julgamento ele usa um terno folgado nele. Olha aqui, o Peter de fato está usando um terno folgado nele. Então fica aí a questão. É possível que seja o Tobey Maguire ali e o trailer só enganou a gente. Mas, segundo o suposto vazamento, pode ser o Tom Holland também, porque as coisas se encaixam. Então, comenta aí o que você acha. Você acha que, de fato, o Tobey Maguire apareceu no trailer e alteraram ali pra enganar a gente? Eu vou ser honesto, no meu ponto de vista é muito possível, viu? É muito possível. Outra coisa que eu queria comentar aqui é em relação ao Matt Murdock, o Demolidor. Talvez um dos pontos mais comentados da minha análise do trailer foi o momento em que eu disse que o cara que apareceu de blusa ali, social, colocando arquivos do lado do Peter Parker, poderia ser o Matt Murdock. Eu achava que era o Matt Murdock ali, porque só um advogado iria colocar os documentos ali em cima da mesa pro Peter analisar. Um detetive, um investigador não faria isso. Só que muitas pessoas apontaram com razão que esse cara com aquela camisa apareceu um pouco antes, numa cena um pouco anterior, entrando na sala. E ele não estava usando a guia que um deficiente visual como o Matt Murdock usaria para se locomover por aí. Fora o fato que o cara com a blusa social tá um pouco fora de forma também. Então, bom, é verdade que o argumento do efeito visual pode ser feito aqui. Da mesma forma que a Sony Pictures e a Marvel Studios pode ter alterado a aparência do Peter Parker para transformar o Tobey Maguire no Tom Holland, naquele trechinho do trailer, eles podem ter transformado o Matt Murdock do Charlie Cox
em um visual diferente, uma pessoa diferente nesse trailer para não entregar a participação do Matt Murdock no filme. Então é possível isso também. Só que nós não temos indícios, não temos evidências disso, né? Então fica só na especulação, fica só na teoria mesmo. Pelo que a gente tem até agora, não. Infelizmente não parece que esse cara é o Matt Murdock mesmo. Aí, só a nível de curiosidade, o Peter está sendo interrogado ali pela Controle de Danos, que é aquela organização que foi fundada pelas indústrias Stark junto com o governo e que foi mostrada durante os acontecimentos de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Teoricamente, essa é uma organização que lida com danos causados pelas ações de super-heróis e que está na ativa desde os acontecimentos de Vingadores 1. Terminou Vingadores 1 lá em 2012, essa agência aí já foi criada para lidar com esse tipo de problema. Então é interessante ver o que é essa agência que, olha, foi criada pelas próprias indústrias Stark em colaboração com o governo, agora virou as costas para o Homem-Aranha, que é um discípulo do Homem de Ferro, e está investigando ele. Interessante ver esse desdobramento todo. E vamos falar sobre Doutor Estranho, sobre Mephisto e tal. Bom, primeiro, antes de mergulhar no fato do Doutor Estranho é o Mephisto, meu Deus, vamos falar sobre o Wong. O Wong estava saindo ali cheio de malas e tal, e muitas pessoas comentaram na minha análise do trailer uma coisa muito interessante. O Wong poderia estar saindo ali para a missão que levaria ele a acabar enfrentando o Abominável no filme do Shang-Chi. E nossa, isso seria muito, muito legal. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Porém, o filme do Shang-Chi estreia antes. E a Marvel sempre tenta deixar os acontecimentos dos filmes mais ou menos lineares. Tipo, um filme se passa depois do outro. Nem sempre é assim, eu sei, mas a ideia, a lógica é geralmente tentar seguir isso aí. Tentar seguir essa ordem. Então, talvez o Wong não esteja saindo ali para a missão que vai ser mostrada em Shang-Chi, mas sim que a missão que vai ser mostrada em Shang-Chi vai nos dar uma pista do porquê o Wong estar agindo diferente com o Stephen Strange e o Sanctum Sanctorum estar daquela forma diferente e o próprio Wong estar saindo de lá do Sanctum Sanctorum de mala e cuia. Pode ser que o filme do Shang-Chi nos dê a resposta para isso, e não o contrário, sabe? Não é Homem-Aranha sem volta para casa que nos vai dar uma resposta para Shang-Chi, mas sim Shang-Chi que vai nos dar uma resposta para esse aspecto, esse detalhe de Homem-Aranha sem volta para casa. Porque assim, o comportamento do Wong para com o Doutor Estranho de fato tá, pelo menos nesse trechinho aí que apareceu no trailer, tá diferente. O Wong falou, não use aquele feitiço estranho. E antes, tipo, o Wong parecia ter uma relação de mais reconhecimento pelas atitudes, pelas ideias do Doutor Estranho, sei lá, algo aconteceu ali que mudou o clima de confiança entre os dois personagens aparentemente. E aí a gente entra na questão do Mephisto. Será que o Doutor Estranho, que apareceu ali no trailer, né, vestido de moletom e tal, que decidiu fazer o feitiço pro Peter Parker, será que ele é o Mephisto disfarçado? Primeiro, de onde saiu esse lance do Mephisto? Primeira coisa, teve aquele cartaz do Peter Parker com um chifrinho dizendo é o diabo disfarçado, né? Então isso aí já levantou a suspeita de algumas pessoas. E outra coisa, esse filme está se inspirando bastante no arco Um Dia a Mais dos quadrinhos, que mostra o Peter buscando a ajuda do Doutor Estranho, sim, para ajudar, para salvar a vida da Tia May, só que o Doutor Estranho não pode ajudar e quem acaba ajudando é o Mephisto, é o próprio Mephisto que aparece pro Peter Parker na forma de uma menininha e tal, mas enfim. Só que o preço, o pagamento que o Mephisto exige é que o Peter Parker acabe o casamento dele, porque na época ele estava casado com a Mary Jane. Então, basicamente, acabar o relacionamento do Peter Parker em troca de salvar a vida da Tia May. Esse foi o pacto com o Mephisto. E isso tá fazendo as pessoas pirarem. Nossa, o Mephisto vai aparecer nesse filme. Bom, se for só por essas evidências aí, eu acho que não. Porque, pô, a história que foi adaptada, que foi inspiração, na verdade, para a série WandaVision, também tinha a presença forte do Mephisto.
mas o Mephisto sequer foi usado. E como eu já falei aqui várias vezes, a Marvel Studios ela não adapta fielmente as histórias dos quadrinhos. Ela usa as histórias dos quadrinhos como inspiração. O Kevin Feige fala isso várias vezes, diversas vezes ele já disse isso, se referindo às histórias dos quadrinhos. São só inspiração. E mais, vamos pensar aqui no que vai ter nesse filme. Nossa, vai ter o Homem-Aranha com a identidade pública, vai ter o Doutor Estranho no meio disso tudo, vai ter um monte de vilão, Sexteto Sinistro, e vai ter versões alternativas de Homem-Aranha. É muita coisa, vai enfiar Mephisto e ter que explicar uma entidade sobrenatural de outra dimensão no meio disso tudo seria complicadíssimo. É muita coisa para um filme só, a não ser que fosse um filme de 6 horas de duração. Aí beleza, mas... Nossa, não. Eu acho muito difícil que o Mephisto apareça ali. E eu sei que outras coisas que as pessoas estão apontando também é a diferença no comportamento do Doutor Estranho. Ele topou fazer o negócio pro Peter Parker contra a recomendação do Wong. Só que a gente tem que lembrar que o Doutor Estranho, ele é arrogante assim. Ele faz as coisas contra a recomendação dos outros desde o seu próprio filme. Ele ficou treinando com a Joia do Tempo, o Olho de Agamotto, quando era proibido isso. E ele usou o Olho de Agamotto no final do filme dele para conter o Dormammu, que é uma coisa que os outros magos não fizeram porque não deveriam fazer. Então o Doutor Estranho está acostumado a quebrar as regras, está acostumado a fazer coisas que não deve só para se provar, só para dizer que ele é competente. E por isso eu acho que o Doutor Estranho não agiu de forma estranha nesse trailer, né? Pelo que a gente viu, não achei que foi fora do personagem, uma coisa estranha. E eu acho que seria muito difícil o Mephisto ser apresentado nesse filme aqui. Sem dizer que o que a gente tá vendo aí é só o trailer. Pode ser que no final, no filme, os acontecimentos se desenrolem de forma diferente. Foi isso que eu pensei em conversar aqui com você hoje. Comenta aqui o que você achou disso tudo. Tá empolgado ainda para esse filme? Nossa, até o final do ano vai ser uma trajetória. Uma trajetória, só vai dar Homem-Aranha aqui no canal. A gente vai ficar falando disso aqui direto. Sempre que sair uma coisa nova, eu vou estar aqui abordando, analisando juntinho com você. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê quando? Quando? A gente se vê na próxima. Esse final aí foi falar, a gente se vê quando? Quando que a gente se vê, gente? Quando? Não sei.